Olá, eu sou o Leandro, professor do IFSU Campus Bagé, e atuo aqui na área da computação, tanto em cursos técnico integrado de nível médio, quanto no curso superior. Atualmente, me encontro afastado para capacitação, cursando o doutorado em Ciência da Computação aí na UFPEL. Então, agradeço inicialmente o convite realizado pelo professor João Ladislau, que entrou em contato com o meu orientador, o professor Adenauer, né, para nós trazermos um pouco da nossa experiência no uso da ferramenta START para a realização de revisões sistemáticas na literatura. Então, essa apresentação aqui, né, não é uma palestra, eu vou trazer alguns temas aqui, nós vamos fazer algumas atividades práticas, e o objetivo é que haja uma interação, né, então não se preocupem, né, não atrapalhe a dinâmica aqui, a qualquer momento vocês podem chamar, ou se não entenderam algum aspecto, vocês podem chamar para nós resgatarmos aí algum aspecto que seja necessário. Então, essa apresentação, ela foi estruturada com uma fundamentação teórica bem sucinta, para resgatar aí com vocês a importância de se fazer uma produção científica. Vocês estão no mestrado, certamente têm consciência disso, mas é bom balizar, né, fazer com que todos tenham um nível de entendimento similar para nós irmos avançando aqui do porquê realizar uma revisão sistemática de literatura. Nós vamos passar depois por um momento de instalação, preparação do ambiente e estruturação do protocolo e simulações que vão levar vocês a entender como fazer o preenchimento adequado do protocolo dentro dessa ferramenta START. Então, começando aí com essa nossa, com esse nosso resgate conceitual, né, a produção científica é o meio pelo qual o conhecimento é difundido e democratizado junto à sociedade. Então, a produção científica, de certa forma, ela instrumentaliza a construção do conhecimento e a busca por soluções a problemas que se relacionam às necessidades humanas. Então, nós devemos sempre tentar trazer soluções para os problemas encontrados na sociedade. E com isso, nós conseguimos, né, avançar o conhecimento numa área específica do nosso domínio e trazer implicações práticas e teóricas, né, produzindo uma novidade técnico-científica que, por vezes, pode, inclusive, extrapolar a ciência, trazendo benefícios que impactam diretamente as nossas vidas, sob aspectos de saúde, qualidade de vida, economia, política e tantos outros que possam impactar. Então, essa figura é bastante conhecida cientificamente, talvez você já tenha se deparado com ela, algum professor já tenha apresentado, mas é interessante fazer esse pequeno resgate. Então, nós temos aqui este círculo, deixa eu pegar a ponteira aqui, né, que ele representa todo o conhecimento, né, humano construído até o momento. E quando nós estamos lá no ensino fundamental, nós temos um pouco de conhecimento geral, né, sobre determinados aspectos, e esse conhecimento, ele é básico, né, então nós avançamos para o nível médio, e aí já temos um pouco mais de conhecimento em várias áreas, química, física, biologia, né, que não são apenas aquelas da formação geral ali de português e matemática. Então, começamos a ter a inserção de pequenos tópicos, né, que vão evoluindo gradativamente. E ali, ao final do ensino médio, então, nós buscamos uma especialização numa determinada área, possivelmente seja a área que a maioria vai trabalhar e exercer uma atividade profissional. Então, a faculdade, né, a graduação, ela nos dá o título de bacharelado, de tecnólogo, de engenheiro, enfim, várias titulações aí possíveis, né, para nos tornarmos especialistas numa área que nos credencia, então, a exercer uma atividade profissional. E aí o mestrado,
ele aprofunda essa especialidade e, com o passar do tempo, né, com as leituras, com o entendimento melhor do cunho científico, né, nós começamos a observar outros artigos na área e conseguimos ir avançando, e vamos avançando até chegar próximo à fronteira do conhecimento, que nós chamamos isso, então, do estado da arte, né, quando nós estamos próximo à fronteira desse conhecimento produzido e conhecido até o momento. E aí, quando nós ingressamos lá no doutorado, nós nos concentramos por alguns anos, né, até que um dia essa fronteira ela cede, e então se produz uma pequena saliência, e essa saliência produzida acaba empurrando a fronteira do conhecimento um pouco mais adiante. Mas, claro, né, nós não podemos perder de vista que o conhecimento humano ele é algo maior, né, mais abrangente, e nós conseguimos avançar num pequeno ponto deste conhecimento. Então, é necessário nós sempre estarmos envolvidos na produção científica para ir avançando ou contribuindo com outras áreas desse conhecimento humano. Então, essa é a importância da produção científica. Só para tirar o ponteiro aqui. Para caminhar, então, na direção da fronteira do conhecimento, é necessário perceber e reconhecer o estado da arte, né? Tudo que tem de mais atual produzido até o momento e que seja relevante. E aí, nesse sentido, a revisão sistemática da literatura é um processo de pesquisa e, assim sendo, ele funciona como uma forma de condução da nossa pesquisa, arquitetando e modelando a nossa busca pelo conhecimento. A revisão na literatura, claro, ela vai implicar num volume massivo de documentos, livros, artigos, obtido das mais variadas fontes, mas com um mesmo objetivo, de reunir materiais semelhantes sobre determinada temática. Então, trazendo uma experiência do nosso grupo, né, nós começamos a trabalhar numa nova área, que é a internet das coisas social, onde objetos começam a se relacionar, objetos inteligentes, né, do nosso dia a dia, começam a se relacionar e estabelecerem relações entre si. Então, esta é uma área que começou a ser difundida em 2015, né, meados de 2015, e então bastante recente, e o nosso grupo começou a trabalhar com ela. Bom, então, para ter um conhecimento mais específico nessa área, né, já que o grupo vem trabalhando há muito tempo com a internet das coisas, mas nessa área específica faltava uma visão mais especializada. Então, nós começamos fazendo uma revisão sistemática na literatura, e isso trouxe impactos positivos e uma produção científica importante já nos primeiros instantes ali, enquanto nós estávamos fazendo esta revisão. Tá? Então, uma dúvida frequente, né, é onde buscar as referências, já que a gente vai ter que buscar esses materiais, e eles não estão apenas na biblioteca física da nossa instituição, né, nós hoje normalmente buscamos um acesso digital, e aí uma boa alternativa é acessar o portal de periódicos da CAPES, por exemplo, especialmente quando nós estamos dentro de uma instituição de ensino, né, que disponibiliza o acesso ao CAF, que é a Comunidade Acadêmica Federada. E com acesso ao CAF, nós também temos acesso a vários repositórios, como se estivéssemos na biblioteca da universidade ou dentro da rede de computadores da universidade, né, vinculado diretamente à RNP. E, além disso, né, nós podemos configurar também o proxy, que facilita esse acesso a alguns conteúdos que são mais restritos apenas à Rede Nacional de Pesquisa. E aí, quem é da computação, né, sabe que os principais motores de busca para a nossa área é a CM, a I3E, e tem outras áreas que são comuns, aí, inclusive para a área da educação, como o Scopus, ou Scopus, e a Elsevier, né, que são motores bem difundidos e que conseguem indexar boa parte dos eventos e das publicações de eventos e periódicos da área.
Tá, mas então, e na área da educação ou em outras áreas mais específicas? Bom, então isso aí também está lá dentro dos periódicos do portal da CAPES. Eu vou abrir aqui rapidamente para ilustrar para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Só puxar para apresentação. Bom, aqui então nós estamos no portal de periódicos da CAPES, né? Eu vou acessar aqui meu espaço. Se é o primeiro acesso de vocês, é bem tranquilo de solicitar um novo acesso, né? Vocês vão fazer a solicitação por aqui, ou então no entrar, né? Eu já tenho o acesso, vou fazer o login automático. Ok, agora eu tenho acervos aqui, ó, eu posso buscar por lista de bases, né, ou assuntos. Então aqui vamos buscar bases aqui. Ó, então aí eu tenho, vamos ver aqui, Scopus, se vai aparecer. Ó, tem Cielo, Scopus, ó, já apareceu aqui. E aí vocês clicam e são automaticamente redirecionados para estes sites. Vocês podem fazer buscas específicas, né, dentro da área. Então eu quero buscar dentro de uma área. Vamos aguardar aqui enquanto ele carrega. Então vamos ver aqui educação. Tá, e aí ele vai trazer várias sugestões aqui, ó, periódicos, acesso online, enfim, é um universo todo que se abre aqui e que tem acesso graças a essa autenticação, né, se a instituição tiver o cadastro no CAF, certo? Voltando então para cá, para a nossa apresentação. Isso aqui, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode voltar a trocar alguma ideia sobre este tema. Então, nós já sabemos onde buscar, onde encontrar os materiais, temos várias fontes, mas e aí como organizar e ter a certeza de que todo esse material coletado é relacionado ao nosso objeto de pesquisa, ao nosso objetivo dessa pesquisa, né? E que também nós seremos justos na seleção dos correlatos, né, daqueles trabalhos que estão mais alinhados à nossa pesquisa. Então, como garantir isso? E principalmente, como garantir que outros pesquisadores possam replicar esse nosso experimento, que essa é uma função da produção científica também, né, do que é produzido ser replicável. E assim sendo, né, nós precisamos então de um protocolo de pesquisa que ofereça parâmetros claros das escolhas que foram realizadas pela inclusão num artigo ou pela exclusão desse artigo da lista de selecionados. Então, devido a esse volume crescente de artigos e das fontes, né, que nós podemos acessar através de diferentes motores de busca, principalmente com o uso da internet, é fundamental, então, adotarmos uma ferramenta que apoie todo esse processo, desde a coleta dos artigos, a seleção desses artigos e a qualificação daquelas obras que são mais importantes no contexto do nosso trabalho. E aí, parafraseando o Abraham Lincoln, né, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 horas afiando meu machado. Então, hoje, o nosso machado, ou a nossa ferramenta de trabalho, se chama START, e o fio desse corte se chama protocolo de pesquisa. É assim que a gente vai afiar o nosso machado e preparar ele para facilitar o nosso trabalho. Então, o protocolo, ele se baseia em um conjunto de métodos que são explicitados, né, com o intuito de minimizar o viés do pesquisador, né, ele não ser tendencioso de escolher um determinado grupo ali de artigos, porque são de um congresso, de um evento que ele já tenha participado, né, ou que seja do grupo de pesquisa onde ele atua. Então, é para minimizar esse viés do pesquisador e aumentar a transparência no processo, que se cria, então, um protocolo, né, e esse protocolo conduz à produção de uma síntese lá no final,
que seja confiável das informações que foram tabuladas. Então, o fluxo da revisão sistemática se inicia com a validação da janela temporal, né, do período ali, com início e término. Idealmente, se considera períodos fechados aí do ano, né, então se faz uma pesquisa, o ano corrente é 2022, não fechou o ano, nós não chegamos em dezembro, então nós não temos todas as produções. Então, o ideal é ir até o ano que já está fechado, que é 2021. Depois, uma outra validação é quanto à palavra-chave, e aí tem que ter cuidado com sinônimos, jargões, com termos técnicos. Então, por exemplo, trazendo para a minha área novamente, né, se nós estamos pesquisando lá objetos que tenham ciência de contexto, esse ciência, se nós formos num tradutor, ele pode traduzir como context science, né, ciência de contexto, mas nós estamos falando de context awareness, né, então remete a uma capacidade do dispositivo computacional em estar ciente, não é ciência, produção científica, né, é ciência de consciência. Consciência, então, do objeto sobre alguns aspectos ambientais naquele local onde ele está inserido. Então, estas validações se dão à luz da questão de pesquisa, né? Então, tem que ter bem claro o que tu quer responder com a tua pesquisa. E essa resposta vem quando a gente tem clareza em qual é a pergunta. Então, de forma complementar, a fase de inspeção, ela analisa a composição da expressão de busca e também valida os repositórios onde nós estamos aplicando essa expressão, né? Para ver se esses repositórios, eles trazem uma amostragem significativa e importante de resultados, né, que estejam alinhados ao que nós esperamos lá no início. Então, após estas validações, os artigos e todo o material obtido efetivamente são ajuntados, né, e aí nós partimos para as 3 fases analíticas, que é da seleção de todos os artigos resultantes da busca, que eles são agrupados, respeitando o idioma, o que foi definido no protocolo, o tipo de artigo. Então, esse artigo é um artigo completo, né? Nós vamos priorizar apenas artigos completos, capítulos de livros, de qual veículo que eles virão, de jornais, journals, de referências, de conferências, né? E entre outros. Então, esses são aspectos que nós definimos lá no nosso protocolo. E aí, na fase de extração, é realizada a leitura dos metadados. O que são os metadados? O título da obra, o resumo, as palavras-chave. Então, nessa fase de extração, nós não lemos o artigo completo, pode até nem abrir esse artigo completo, nós apenas vemos esses metadados, título, resumo e palavra-chave. E já considerando os critérios de inclusão e de exclusão neste ponto, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, né, percebam a importância de entregar de forma clara e precisa para o leitor, já no nosso título e no resumo, o cenário onde ocorreu a nossa investigação, qual o problema que nós investigamos, o objetivo central dessa nossa produção científica e uma possível proposta de solução que nós trouxemos, além dos resultados obtidos, né? Mesmo que esses resultados sejam de forma parcial. E também, não menos importante, né, as contribuições que nós estamos propondo para a comunidade ou diferenciais observados em comparação aos correlatos. Então, a escrita científica, ela não é um romance ou uma novela onde tudo se desenrola no último capítulo, né? Parece mais com um trailer, onde nós temos uma chamada, né, de poucos minutos ali para convencer o espectador a se entregar por algumas horas a sua atenção à nossa produção. Então é isso, né? Fechando esse parênteses, é isso. Nós temos que, no título, no resumo, nas palavras-chave, deixar bem claro, das palavras-chave, desculpe, deixar bem claro o que nós conseguimos desenvolver no decorrer dessa produção científica.
E aí a última fase compreende, sim, a leitura integral daquelas obras que foram filtradas, mas aí com esforço bem menor, né? Eu não vou ler um universo inteiro, eu tenho já um mundo bem mais restrito ali para me doar ali, dedicar uma atenção. E aí, efetivamente, ali dentro desses poucos artigos qualificados, eu vou conseguir responder de forma adequada a minha questão de pesquisa, se ela foi bem formulada. Bom, então é chegada a hora de nós afiarmos o nosso machado, né? A ferramenta START, ela é um projeto do Departamento de Computação, do Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software, vinculado à Universidade de São Carlos. Ela é gratuita, né, de fácil acesso para baixar e instalar, e não tem nenhum pré-requisito assim muito severo aí quanto a hardware e software. Então, a START é um acrônimo para State of Art through Systematic Review, né, que é a busca pelo estado da arte através da revisão sistemática. É isso que ela se pretende. Então, dando início ao processo de instalação, que é algo bastante simples, né, é acessar o ambiente e depois ir dando next, next ali até chegar no final. Inicialmente, então, para nós termos acesso, eu vou deixar disponível depois o link, mas qualquer pesquisa no Google aí por Start, ferramenta de revisão sistemática, vocês já vão cair no site. E aí é necessário fazer um preenchimento ali, né, que o grupo de pesquisa, ele quer saber quem é que está baixando, qual o vínculo desse pesquisador, né, quem é que está baixando a ferramenta deles, qual é o vínculo do pesquisador, e qual linha de pesquisa. Então, são 5 questões bem simples, e em seguida nós já seríamos direcionados para o Google Drive lá do grupo, onde nós temos 2 arquivos ali para baixar. Então, o instalador, ele está disponível em 2 versões, dependendo da arquitetura do computador ou do laptop de vocês, né? Onde o software será instalado. Normalmente, os equipamentos mais recentes, eles estão baseados já na arquitetura de 64 bits. E além dessas versões aqui que são para Windows, tem outras versões também compatíveis com Linux, né? Com Apple eu não me lembro ali se tem, mas possivelmente tenha. E aí então, focado aqui no Windows, né, a instalação é um processo bem simples, né, como eu falei, é ir dando next até chegar na fase final. E aí, então, o ambiente, ele também é um ambiente bastante simples, minimalista, né? Teoricamente, todas as funcionalidades que nós vamos precisar, elas estão acessíveis a partir do menu File, tanto para a criação de uma nova pesquisa, quanto para a recuperação de uma pesquisa salva anteriormente. Então, aqui eu trouxe só para vocês já irem se ambientando antes de nós irmos efetivamente para o ambiente. Essa aqui é uma tela da pesquisa realizada pelo nosso grupo, do Loops, no qual nós selecionamos em 3 motores de busca, o da ACM, da I3E e da Scopus, 439 artigos, um universo bem significativo, né? Destes, 104 foram aceitos após a leitura dos descritores, como eu havia comentado, né? O título da obra, o resumo desse artigo e a palavra-chave. E aí nós passamos para a leitura integral desses 104 artigos e 21 foram extraídos, ou seja, esses 21 nós efetivamente, né, começamos a entender o problema e a área onde nós estávamos e o que poderia ser feito ali como contribuição do nosso grupo. E aí 6 trabalhos, eles estavam qualificados como correlatos, então que melhor atendem a nossa, ou atenderam a nossa pergunta de pesquisa. Eu posso até abrir aqui a ferramenta rapidamente para mostrar para vocês. Deixa eu sair um pouquinho da apresentação aqui. Ok. Ó, então,
Esse aqui é o ambiente da ferramenta. Ó, vou abrir revisões recentes, revisão de produção científica, esta aqui. Tá, então ela vai começar a carregar aqui, ó. Então aqui nós temos alguns descritores iniciais, o meu planejamento, que é o meu protocolo de pesquisa, está todo detalhado aqui. Nós temos a extração e a sumarização. Então, a extração aqui, ó, eu consigo, olha a facilidade que é promovida aqui dentro dessa ferramenta. Ó. Então, aqui estão as minhas pesquisas, eu quero saber quais artigos são da ACM. Eu clico aqui e todos os artigos da ACM são mostrados. Da I3E, está aqui só as pesquisas que vieram a partir da I3E. E aí, quando nós clicamos em cima de uma dessas pesquisas, ó, trazer aqui para vocês verem, ele abre um detalhe já com o autor, com o título, com as keywords, né, as palavras-chave, onde que foi publicado, então esse aqui foi num journal, o abstract, eu já consigo ler aqui o detalhe, então percebam que essa primeira fase de seleção, eu já tenho todas as informações do artigo necessárias aqui, mas aí eu fiquei com uma dúvida, eu quero dar uma olhada mais a fundo nesse artigo, simplesmente eu clico no DOI aqui, e ele vai diretamente lá para o artigo, e aí eu consigo acessar esse artigo na íntegra, tá? Então, só isso já é uma facilidade enorme, né? Fora todas as questões de parametrização, ó, por que o artigo foi incluído, por que ele foi excluído, rejeitado, a qualificação, né, a relevância dele, isso aqui são todas questões inseridas pelo nosso grupo, né? Então é bastante interessante. E aí depois, lá no final, ó, eu tenho aqui estudos similares, aí ele vai me dando um percentual de similaridade de outros artigos. Aí eu tenho aqui artigos que podem ter um percentual mais elevado, ó, 40%. Então, se esse artigo ele foi rejeitado, os similares possivelmente serão rejeitados também. Então, tudo isso serve como um segundo instrumento aí para validação da minha posição. Será que o que eu excluí realmente deveria ser excluído, né? E aí vai. Tá? Então, aí a gente tem depois outros processos de seleção, de extração, mas isso a gente vai fazer na prática, passo a passo. E aí, o que ele me traz lá depois de sumarização? Bom, eu posso ver nuvem de palavras só dos artigos aceitos. Eu quero uma nuvem de palavras só dos artigos aceitos na extração baseado pelo título. Ó. Então, as principais palavras que estão no título: internet das coisas, social IoT, aplicações, mobile, né, sistemas, redes, interatividade baseado em alguma coisa aqui, né, sistemas baseado em alguma coisa, usabilidade, usando, aí depende do que foi analisado. Eu posso não pegar só do título, mas de todo o texto dos artigos qualificados que foram extraídos. Então, já me traz mais palavras. Dispositivos, social, né, interação, tem várias palavras que vão aparecendo. Então, essas são alguns aspectos que ele me traz. Ele pode me fazer um grafo aqui, mostrando a proximidade entre os artigos, onde foram publicados, as questões que foram respondidas. Então, sumariza tudo. Eu posso ver para quais eventos esses autores principalmente submeteram. São eventos que eu também vou poder submeter e tenho maior assertividade ali para ser aceito, né, pela comunidade, já que está dentro da mesma temática que eu estou pesquisando. Então é isso. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, então agora nós vamos passar para o protocolo. Antes de mais nada, né, como é que a gente começa uma pesquisa, né? Eu tenho que ter ideia de que ponta daquele conhecimento eu quero atacar e para onde que eu vou aprofundar as minhas leituras. Então, eu trouxe aqui um cenário fictício, né, um caso de estudo, para nós fazermos todo o nosso processo baseado nesse caso de estudo. Então, aqui, rapidamente, né,
o cenário que motiva uma possível pesquisa aqui para a implantação do pensamento computacional, Computational Thinking. Então, a OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela divulgou em 2018 o ranqueamento do PISA, né, Program for International Student Assessment, né, então Programa Internacional de Avaliação do Estudante, e o PISA ele trouxe à tona questões de que os nossos estudantes, 68% deles, eles não sabem o básico de matemática, né? Então, não dominam conceitos básicos da matemática. 50% eles apresentam baixo desempenho de leitura, 55% baixo desempenho em conceitos de ciência ali, básicos, né? E aí, então, isso traz um problema, né? O Brasil está estagnado há 10 anos e ocupa as últimas posições desse ranking do PISA, indicando que os estudantes eles são incapazes de compreender texto, de resolver cálculos, como também essas questões científicas rotineiras aí do dia a dia. E aí a motivação, então, para se fazer a pesquisa é que o pensamento computacional é uma skill, né, é uma habilidade fundamental, algo que todo ser humano deve ser capaz de dominar minimamente ali para conviver na sociedade moderna, já que é fortemente baseada no uso de tecnologias. Então, o pensamento computacional, ele propõe maneiras também de humanos resolverem problemas diferentes do que a gente vê no dia a dia das disciplinas, dos componentes curriculares da formação geral ou propedêutica. Então, a nossa hipótese de pesquisa estuda uma simulação, a curricularização do pensamento computacional na educação básica pode contribuir com o processo de aprendizagem dos estudantes. Então, nós podemos constituir aí uma questão de pesquisa, né? Quais são as estratégias adotadas nas pesquisas que nós vamos analisar com relação à inserção do pensamento computacional na formação dos estudantes? Essa é uma boa pergunta. E aí, então, o objetivo geral é identificar as bases para a aplicação do pensamento computacional, as suas taxonomias e os principais desafios no ajuste curricular por emprego com crianças da educação básica. Né? Então, os resultados que nós desejamos com essa nossa pesquisa, compor, então, um conjunto de estratégias sugeridas para a introdução do pensamento computacional nas práticas pedagógicas. Então, percebam que antes mesmo de montar o meu protocolo, essas questões têm que estar claras na cabeça do grupo, desse grupo que vai fazer a pesquisa. Né? Senão, né, se a gente não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? Então, não há vento favorável para quem não sabe onde quer chegar, né? Então, o próximo passo é montar a nossa expressão de busca. Então, aqui também eu vou detalhar um pouquinho mais, né, essa expressão de busca. Então, aqui foi colocado computational thinking, and quer dizer que é junto, então tem que aparecer lá pensamento computacional e school curriculum, né, currículo escolar, e ferramenta de aprendizagem, learning tool. Então, essas coisas têm que aparecerem juntas. E por que as aspas? Né? Para compor essas palavras. Se eu não colocar as aspas, vão vir artigos que falam só de computational, vão vir artigos que falam apenas de thinking, né, de pensamento, e não é isso que eu quero a composição, pensamento computacional. Tá? Então, tem que ter cuidado, então, com essas junções, né, para combinação de palavras, e isso impacta no sucesso da estratégia para a seleção dos artigos. Aí uma boa prática é o uso de parênteses também, né? Então, para aninhar as cláusulas, tornando o agrupamento inequívoco. Então, ali, por exemplo, A ou B e C, então é A ou B, né? É A ou B e o C, ou A ou B e C, né? Então, isso aqui deixa ambíguo. Melhor, então, é nós usarmos os parênteses. É A ou B, E, C ou D.
E aí também o uso das aspas, como eu falei, né? Não me adianta só coração ou só ataque, eu quero ataque cardíaco, né? Não quero apenas miocárdio ou infarto, eu quero infarto do miocárdio. E aí eu tenho ali mais duas condições, né? E diabetes e não câncer. Então, o E, ele é opcional, na expressão de baixo ali nós já temos ataque cardíaco, infarto do miocárdio, e o diabetes, como não tem a conjunção ali, ele assume como, o buscador assume, os motores de busca assumem como AND, né? E o AND NOT é simplesmente colocar o apóstrofo, né, o hífen ali, que ele entende já, então, sinal de menos, que ele entende que é para aquela palavra é para ser excluída, não é para vir artigos que tenham aquela palavra. Tá? Então, isso aqui é só para facilitar ali o sucesso da nossa expressão de busca. E eu trouxe aqui também alguns exemplos de validação da expressão. Isso é fundamental, antes de criar o protocolo, testar se a expressão que nós compusemos, ela realmente é efetiva para responder a nossa pergunta. Então, percebam que no primeiro caso ali, apenas utilizando a expressão computational thinking, nós tivemos 42.300 artigos localizados. Já combinando com a expressão school curriculum, esse número caiu para 3.700 e apenas 362 artigos quando adicionamos as duas outras expressões, o learning tool, né? E aí restringimos também o período para aqueles artigos publicados nos últimos 5 anos. E aí, então, de 42.300, nós chegamos em 362 artigos somente com a expressão de busca. Mas não resolve eu restringir muito o meu universo de busca, fazendo uma expressão complexa, se ela não responde à pergunta de pesquisa que nós traçamos, né? Então, tem que fazer essa análise. E aí não precisa ir nos motores lá da CM, da I3E, da Scopus, né? Pode ir no próprio Google Scholar lá e fazer essa análise. Bom, então, agora vamos montar esse nosso protocolo, né, diretamente dentro da ferramenta, e aí, então, nós começamos hands-on, né, colocar a mão na massa. E aí, para facilitar, né, para não ter que ficar digitando aqui, eu criei um script, isso aqui eu posso compartilhar depois com o professor João, e deixar para vocês, né, como que foi montado esse protocolo, e a gente vai fazer isso agora, passo a passo aqui, mas eu compartilho depois com vocês também. Então, vamos voltar lá para a nossa ferramenta Start, nós vamos, então, começar uma nova revisão, então, assim que eu não quero salvar. Aí, quando eu digo que eu estou fazendo uma nova revisão, ele me dá as boas-vindas ali, e aí eu vou avançando. Qual é o título dessa nossa revisão? Não precisa ser o artigo, o título do artigo de vocês, né? Porque a gente está fazendo a pesquisa ainda. Então, eu posso nem ter o título do artigo, mas o título para essa nossa revisão. Deixa eu abrir aqui. Eu estou abrindo o script aqui para a gente trabalhar. Como eu falei que a gente não precisa digitar, eu simplesmente vou pegar daqui do script e vou fazendo passo a passo lá, compartilhando com vocês. Então, agora aqui vai mais rápido. Tá, então, o título, pensamento computacional como ferramenta de suporte ao desenvolvimento de diferentes aprendizagens. Quem são os pesquisadores? Geralmente, nós trabalhamos com um grupo de 3, no mínimo 3, porque nós temos 2 revisores às cegas, né? Então, no caso de algum conflito, um aprova o artigo e o outro reprova o artigo, ou inclui e exclui, temos um terceiro revisor. Então, aqui eu botei o nome do autor, o revisor, revisor 1, revisor 2, né, e o co-orientador. Então, aqui nós podemos definir os papéis também do que cada um vai fazer
nesse trabalho. Aí uma breve descrição dessa revisão sistemática, então uma revisão sistemática de literatura para a busca do estado da arte em pesquisas que abordem a integração do pensamento computacional ao currículo escolar das séries finais do ensino fundamental. Ok, finalizamos. E aqui nós temos já, então, o início para criar o nosso protocolo. Então, primeiro vamos planejar o nosso protocolo. Aqui tem mais coisa para cima, sim. Primeiro, qual é o objetivo da nossa pesquisa? Então, o objetivo da nossa pesquisa é identificar as bases para a aplicação do pensamento computacional. Vamos colar lá. Ok. Qual é a minha questão de pesquisa, a principal questão de pesquisa? O que eu quero responder com a leitura dos artigos? Quais são as estratégias que aqueles artigos adotaram para a introdução do pensamento computacional nas práticas pedagógicas? E aqui eu tenho uma sigla aqui, ó, PICOC. Essa PICOC aqui é uma parte mais estatística e muito utilizada na medicina, por exemplo. Então, eu posso envolver aqui nessa minha questão de pesquisa, definir, especificar ali a população que vai atingir. Então, supondo que nós estejamos analisando, né, qual é o tratamento mais eficaz para a COVID-19. Qual é a população? Pessoas infectadas pelo vírus da COVID no hospital referência de Bagé ou de Pelotas. Qual é a intervenção? Tratamento com hidroxicloroquina, vai causar polêmica agora aqui, ivermectina, placebo, né? E aí, então, os métodos de controle, quais serão os métodos de controle, né? Então, vou fazer uma pesquisa randomizada, vou ter um grupo que vai receber só esse placebo, quais são os resultados, que comparações eu vou fazer, e o contexto de aplicação, as pessoas estavam hospitalizadas, foi a primeira consulta, quanto tempo de infecção, né? Então, eu trouxe esse exemplo que a gente ainda tem lembranças, né, do que aparecia toda hora na TV com relação à Covid. Bom, e aí, então, isso pode ser aplicado aqui no nosso nessa nossa temática. Claro, por exemplo, pensamento computacional, qual vai ser a população? Bom, alunos do ensino fundamental. Posso pegar a última série lá do ensino fundamental. A intervenção, vou ter um grupo de estudantes que vão receber instruções de forma tradicional, né, na formação normal deles, e outros que terão exercícios adicionais com a inserção do pensamento computacional, né? E vou ter um outro grupo que não vai ter nada, que é o grupo de controle. Bom, então isso tudo a gente pode simular. Comparação de resultados, eu posso pegar dados oficiais do governo, cruzar com os dados que eu estou utilizando na minha pesquisa, enfim, tá? Isso aqui vai depender do quão refinado e estatístico precisa ser esse processo de vocês. Então, eu vou tirar aqui o PICOC, não nos interessa. Quais são as palavras-chave, né, e sinônimos? Então, aqui eu pulei essa parte, né, keywords. Palavras-chave e sinônimos. Então, é aquelas que nós já tínhamos conversado, currículo escolar, pensamento computacional. Então, vou colocando, não tem limite ali, certo? Mas, geralmente, quando nós submetemos para evento, é no mínimo 3, no máximo 5, então tentem respeitar esses aspectos que vocês já sabem. Critérios para definição da fonte, né, das fontes que serão selecionadas. Desculpem, aqui eu sabia que tinha um detalhe que estava... Além dessa minha questão principal aqui,
eu posso ter questões secundárias, né? Então, ele puxou aqui para outra tela, ó. Então eu quero adicionar uma questão secundária que vai auxiliar a responder aquela questão principal. Então, a minha questão principal continua sendo quais são as estratégias para a introdução do pensamento computacional, e eu tenho 3 questões secundárias. Como é abordado o conteúdo do pensamento computacional? De forma transversal, como uma disciplina? Qual o conceito de pensamento computacional mais explorado? Abstração, pensamento algorítmico? E uma outra questão, quais as principais barreiras que a pesquisa trouxe na integração do pensamento computacional ao currículo? Essas são perguntas interessantes e que ajudam a responder minha pergunta principal. Então vamos lá, vamos colocar elas aqui. Eu vou adicionar mais uma pergunta. Me deu uma mensagem aqui na outra tela. E vamos adicionar mais uma. Certo. Bom, então as palavras-chave nós já colocamos, estava tudo na sequência certa, eu que pulei. Então, qual é o critério de seleção das fontes? Eu vou priorizar journal, né, e revista na área da educação? Pode ser. Então, eu vou priorizar análise de eventos. Isso não é restritivo, tá? No decorrer ali do processo, se vocês observarem, tem mais tal coisa, então vem aqui e adiciona. E por que atualizar o meu protocolo? Lembrando, né? Isso aqui tem que ser replicado, é possível que outro pesquisador pegue e replique. E uma outra questão que aconteceu conosco, então eu fiz uma revisão sistemática de 2000 até 2020, né? Até 2021, em 2022 nós qualificamos, e aí a banca quer que sejam adicionados mais o ano de 2022, 21 e 22, que não estava concluído. Bom, então, eu resgato mesmo o protocolo e sigo dali em diante, né? Só importando lá dos buscadores e jogando aqui dentro da minha ferramenta. Então, por isso que aqui tem que estar atualizado. Se eu perceber no decorrer ali que outras fontes são necessárias, eu coloco. Bom, então aqui o que tem de fontes? Anéis de eventos, órgãos oficiais do governo, dados do MEC, né, do INEP, são dados que eu vou usar, de sociedades representativas, como a SBC, para quem não é da computação, é a Sociedade Brasileira de Computação, do Conselho Nacional de Educação, CNE, do CIEB, que é o Conselho de Inovação de Educação Brasileira, né, um conselho bem forte, representativo. Então, esses aí são fontes para eu selecionar. O idioma que foi selecionado, que eu irei selecionar os meus artigos, vou priorizar publicações em inglês. Na educação, isso aqui não é tão significativo, né? Até porque eu posso querer a realidade da educação brasileira, então eu não preciso priorizar o idioma inglês. Mas na computação é recomendável. Tá? As produções mais impactantes, elas estão no idioma americano. Desculpa, no inglês. Então, os motores de busca, que eu estou já colocando coisa aqui. Então, aqui são as fontes, né, os métodos para as fontes de busca. Isso aqui não precisa considerar. Eu preciso considerar somente aqueles campos que têm asterisco. Ó. Então, esse aqui tem asterisco, esse aqui tem asterisco. Isso aqui não precisa porque eu vou fazer importação automática. O que seria aqui métodos da fonte de busca? Eu posso incluir manualmente artigos, mas isso não é recomendável, né? Se eu quero um protocolo replicável, que outro pesquisador faz, eu não posso incluir manualmente, tá? Então, inclusão de artigos manualmente, resultados de uma investigação do nosso grupo, pesquisa física no acervo da biblioteca. Por que não isso? Porque outro pesquisador não tem como fazer a mesma investigação, a pesquisa no mesmo local físico que eu fiz, né? Então, e nem incluir os artigos que eu busquei de outros lugares, né? Então, isso dificulta. Então, não.
Aí, então, quais são a lista de fontes ou de motores de busca que eu vou usar? Vou usar a ACM, vou usar a I3E, eu já tinha mostrado para vocês, e vamos usar a Direct Science, Science Direct, né, que ela abarca aí a Scopus, a Elsevier, né, então Science Direct é interessante. Vamos lá, então, continuando o nosso protocolo. Critérios para a seleção dos estudos, dos artigos, critérios da inclusão e da exclusão. Então, vamos começar com a inclusão. O que é critério de inclusão? Publicações entre 2017 e 2022, os últimos 5 anos. Isso aqui a gente pode não colocar aqui como critério, porque o que eu coloco como critério, para cada artigo eu tenho que ir lá e dizer, isso é critério, isso é critério. Só que no próprio motor de busca, eu já vou colocar essa restrição de que eu quero artigo em inglês e de que eu quero no período de 5 anos. Então, o que eu posso adicionar aqui que não é um filtro lá do meu motor de busca? Se eu tenho acesso integral ao documento, a gente sabe que tem a possibilidade de se associar nas bibliotecas, mesmo que não seja possível o acesso integral através da portal de periódicos. Eu posso me associar na I3E, na ACM, mas tem algumas bibliotecas que não têm o acesso aberto, e eu não vou sair pagando mensalidade para todos, né? Então, o que a gente verifica, né? Se esse documento tem acesso liberado. Se não tiver, através do portal de periódicos, através da minha associação pessoal nos motores de busca, tem uma gambiarra que vocês já devem ter usado, que é o Sci-Hub, né? Permite esse acesso, ok, isso é válido, né? Para esse nosso contexto aqui, ok. Artigos completos. Então, o que eu estou dizendo com artigos completos? Um resumo estendido não vai ser aceito, né? Porque ele não é uma pesquisa completa, ela é um resultado parcial, às vezes não tem nem o resultado, né? Capítulos de livro, isso são critérios para inclusão. Tá, ok, um artigo que foi publicado em livro, vou aceitar. Bom, critérios para exclusão. Artigos não publicados, artigos que estão em revisão ainda, ok? Então, não vou aceitar, então vem aqui, ó, é exclusão, e adiciono. Artigos duplicados, a ferramenta Start, ela já faz a validação se o artigo foi duplicado ou não, e ela te pergunta, você quer manter a duplicidade? E no próprio motor de busca não vem duplicidade, ok? Mas em que caso ocorre a duplicidade? Um evento que publica na CM e na I3E, mesmo evento, vai ser o mesmo artigo. Então, ele não identifica como uma duplicidade automática pela ferramenta Start. Por quê? Porque alguns dados não são idênticos, né? O local de publicação, a data de publicação. Então, para ele, embora o título seja igual, os autores sejam iguais, outros aspectos não são caracterizados como duplicidade. Os descritores ausentes, alguns locais publicam sem os descritores, então, por que eu não vou aceitar? Bom, porque eu não tenho como fazer aquela primeira triagem, né? Baseado nos metadados. Então, nós não aceitamos. Foco divergente do estudo, óbvio, né? Então, se não me interessa, eu já excluo. E pesquisas em fase inicial, né? Dificilmente ela vai publicar um artigo completo sem a fase inicial, mas tudo bem, é um aspecto para se considerar. Aí, definição dos tipos de estudo, estudos selecionados inicialmente, por que eu vou selecionar esses artigos na fase inicial, o que eu vou considerar para selecionar artigos na qualificação. Então, esses pontos não estão marcados com asterisco, eles não são obrigatórios, porque nem toda pesquisa vai precisar desses indicadores. Bom, aí agora aqui, esse formulário de qualificação, isso aqui sim é algo que é importante nós preenchermos, né? Depois eu mostro novamente, eu já mostrei, mas talvez você não tenha pego no detalhe, do que isso é utilizado lá quando a gente está lendo cada artigo. Então, por exemplo, relevância do artigo. Eu vou fazer uma escala de Likert aqui, né? Onde 5 é muito importante o artigo
e um é não importante, pouco importante, razoavelmente importante, ou importante e muito importante. Bom, então vamos lá. Como é que a gente preenche isso? Esse campo aqui, muito importante, ele é o quê? Ele é um campo de escala numérica? Não. Ele é uma lista? Pode ser. Pode ser uma escala com rótulo? Pode ser. Então vamos lá. Uma escala com rótulo. Como é que é o nome lá? Relevância. Relevância. Adicionar. Aí ele abre um campo aqui, ó, ah, com um item que eu quero adicionar. Então eu vou adicionar um item só aqui. Eu só vou colocar simples para nós criarmos essa lista, ok? Ó, então ele já trouxe para cá. Agora eu clico aqui em edito e aí eu posso colar aquela minha, ao invés de fazer uma inserção uh, manual, né, item a item, eu venho aqui e colo e ele já fica lá no padrão certo. Essa é uma dica, né, para facilitar aí a inserção de vocês, se vocês fizeram um script assim como eu fiz aqui. É uma boa dica fazer o script. Então, vamos lá, foco na inserção do pensamento computacional, se o artigo é focado na inserção do pensamento computacional, que tipo de campo é esse? Nós vimos ali que é uma escala numérica, uma escala de Likert de 1 a 5, onde eu não preciso de uma descrição, né? Então, eu boto aqui escala, qual é o valor mínimo? 1. É 1 a 5 ou é 0 a 5? Como é que eu tinha posto? É 1 a 5. Então, o mínimo é 1, o máximo é 5 e o incremento é de 1 em 1. Ok? Ele já criou lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Percebam que é bem fácil, né? Bom, a abordagem do artigo, que é isso, né? Se ele não evidencia contribuição, se as revisões, se é uma revisão de conceito, se é uma nova proposta, se é uma aplicação ou validação da estratégia de ensino introdutório com pensamento computacional. Então, aqui eu criei um item com um peso de 1 a 3. Então, vamos lá. Ele é um label também, né? Uma escala com rótulo. Ok. De novo, vou criar um fictício aqui, só para adicionar esse item lá e depois eu mando editar, ó, e colo. Vamos colar lá. Estou indo no lugar errado, peraí. Aqui. Ok. E agora sim. Agora deu tudo certinho. Bom, aí depois é um outro aspecto aqui para extração dos meus artigos qualificados, ok? Então vamos também criar com base aqui, né? Aqui o que é aspecto para o meu artigo ser qualificado lá, o artigo que eu estou lendo ser qualificado? Responder as perguntas. Então, quais são as perguntas? Né? Como o conteúdo do pensamento computacional é abordado? Então, colocamos a pergunta aqui e mandamos adicionar, vai ser um campo com uma lista, um texto. O que nós temos ali? É uma lista. Então, vamos adicionar. Aí ele abre aqui para eu colocar a lista. Então, manda adicionar, ok. Que aí eu posso vir aqui e recortar essa minha lista e colocar lá. Isso aqui, não se preocupem, vocês vão entender no momento que a gente estiver fazendo esta inserção lá, a qualificação dos nossos artigos. Isso a gente vai fazer hoje, parece um processo muito demorado, mas vocês vão ver, essa é a virtude de usar a ferramenta, ela vai facilitar essa nossa dinâmica. Então, outra pergunta, qual o conceito do pensamento computacional é abordado? Vamos puxar para cá. Ok. Vamos editar.
Aí, abstração, ó, então, vamos colocar todos aqui. Já caiu lá, tudo certo. Vamos adicionar mais uma, a última pergunta. Quais principais barreiras na integração do pensamento computacional? Aqui, então, nós já concluímos a inserção das perguntas secundárias, que auxiliam a responder a nossa questão principal, e todas com os devidos indicadores ali, né? Então, quais as principais barreiras na integração do pensamento computacional? A formação dos professores, o interesse dos estudantes, a falta de ferramentas de apoio. Então, se a pergunta, se os artigos lidos, eles trouxerem essas questões bem claras, isso é pontuado lá nos artigos qualificados. E, por fim, aqui, os resultados que nós pretendemos atingir ao final da revisão sistemática, as estratégias que foram sugeridas para a introdução do pensamento computacional nas práticas pedagógicas. Agora, a gente parte para uma execução desse protocolo e começamos pelo quê, né? Nós começamos por ir nos buscadores e fazer a coleta dos artigos. Isso aqui é fantástico o que a ferramenta auxilia. Tá, então, ela já trouxe aqui os três motores de busca, as três bibliotecas que nós vamos usar, baseado no que nós criamos lá no protocolo. Então, nós vamos buscar artigos da ACM, da I3E e da Scopus. Como que a gente faz isso de uma maneira mais automatizada possível? Então, primeiro nós vamos acessar o site, vamos na ACM primeiro, que está na sequência ali. Nesse motor da ACM, nós vamos introduzir a nossa palavra-chave. Só vou buscar a palavra-chave aqui que eu não peguei. Então, aqui está a nossa string de busca, né? Vamos jogar a nossa string de busca aqui no motor de busca da ACM e vamos ver o que ele vai trazer. Ó, então, ele selecionou 11 artigos. Ótimo. Só vamos ver se eles estão no período de 2000 nos últimos 5 anos, que ele vai pegar o período fechado que a gente sugeriu. Ó, ok? Então, agora o que eu vou fazer? Ele trouxe 8 resultados. Eu quero levar isso para dentro da minha ferramenta. Como é que eu faço? Venho, seleciono todos os artigos, mando exportar as citações. Ó, ele está exportando 8 citações no formato BibTeX. É isso aí mesmo. Faço download. Já fez o download. Volto lá na minha ferramenta, no Start, clico com o botão direito aqui em cima do nome da ACM e mando adicionar a seção de busca. Avanço. Qual foi a string de busca que nós utilizamos? Só colar ela aqui, ok? Da ACM, avançar. Alguma observação? Não é necessário nesse momento, tá? Finalizar. Vamos inserir, então, agora a minha busca, né? Ela está dentro de revisão sistemática, ACM. Quero checar por artigos duplicados? Sim. Pergunte-me quando encontrar um artigo duplicado. Perguntar o que é para fazer. Ó, não tem nada duplicado, foram importados 8 artigos, e olha só, agora eu posso vir aqui, clicar neles, e eu tenho os metadados, título, palavras-chave, onde foi publicado, abstract, o ano, né? Se eu quiser olhar esse artigo, dar uma olhada superficial, assim, ver como é que ele está, eu posso clicar no DOI aqui, já tinha mostrado isso para vocês, ele vai me direcionar lá para dentro da biblioteca da CM, e aí que eu já consigo ler o artigo, certo? Ó, posso clicar no PDF, ele vai me abrir o artigo. Claro, está abrindo porque eu sou associado da CM, né? E estou dentro do proxy da UFPEL. Beleza. Voltando, então, já aprendemos a importar da ACM, vamos importar das outras bibliotecas, deixa eu ver qual é a próxima aqui, da I3E, ó, botão direito, adicionar uma seção de busca, a string é a mesma, da I3E, next, nenhuma observação, next, finish. Ok. Agora eu importo meu BibTeX, onde é que está o BibTeX? Eu não mostrei para vocês, vamos lá então. I3E Explorer, eu vou colar aqui a minha busca.
Acho que 20 artigos. Vamos ver o período aqui, ó. Vamos limitar o período, 2017 até 2022. 16 artigos foram selecionados. Beleza. Seleciona todos, mesma sistemática, select all, export CSV, não. Citação, BibTeX. Sempre esse padrão. Export. Ok, já me deu aqui os artigos, né? Agora é só eu mandar salvar, ou eu seleciono tudo isso aqui e colo dentro de um arquivo de texto. Ok. Vamos lá, voltar na minha ferramenta, ele está aqui nessa checar por duplicados, me avisa quando encontrar duplicado. 16 artigos importados, não tem nenhum duplicado, ótimo. Vamos na Scopus, tá? Então adicionar uma nova busca, a mesma expressão, vamos lá na Scopus ver qual é o resultado. A Science Direct indexa Scopus, Elsevier, né? Então Scopus ou Scopus, como queiram. Vamos fazer aqui uma busca. Ó, me trouxe já 6 artigos, seleciono todos, mando exportar. Percebam que todos usam mais ou menos o mesmo layout ali, né? Todos os motores de busca usam o mesmo layout. Já baixou. Aqui eu identifiquei uma questão que quando coloca da Scopus, ele não estava importando. Deixa eu ver se realmente vai dar isso. BibTeX, Science Direct. Ó, ele não trouxe com a nomenclatura, talvez porque eu tenha posto o Scopus e tenha buscado por Science Direct, tá? Mas a gente pode alterar isso lá no protocolo, tá? Então, ao invés de Scopus, vamos remover, vamos adicionar um outro aqui. Tá Springer, só para ver se vai dar. Ele já alterou lá na minha execução, manda adicionar, avanço, a palavra que eu usei para busca, não tem nenhuma observação, finalizo, e agora mando importar o bib. Ok, ok. Ó, importou 25 artigos. Perfeito, tudo certo. Ok, então a gente fez toda a execução. Agora eu venho para a próxima fase. Qual é a próxima fase? A seleção. Na seleção, então, o que eu vou fazer é abrir artigo por artigo, tá? E, ó, então, artigos não classificados, eu vou clicar aqui nessa aba, artigos não classificados. Posso ir na ordem que eles se apresentam aqui, tá? Posso ordenar por ano, por score de similaridade, isso tanto faz, só que tem um método para a gente ir percorrendo. Bom, então aí o que eu faço agora nessa fase de seleção é ler os indicadores, metadados, educação de robótica para motivar ou atrair estudantes jovens na aprendizagem de programação e pensamento computacional. Bom, me parece que tem a ver, né? Então a gente já pode, com base nisso aqui, aceitar o artigo dessa primeira seleção, ok? Aí eu digo quais foram os critérios de seleção. Bom, está dentro da janela de publicação, né? É um artigo completo. Por que eu sei que é um artigo completo? Pelo número de páginas, né? De 54 a 60, coluna dupla. Se eu tiver dúvida, eu clico no DOI e ele vai abrir lá, então, esse artigo, né? Ó, coluna dupla, isso aqui é um artigo completo. Isso aqui dá mais de 15 páginas em coluna simples. Beleza? Então não preciso me preocupar com muitos detalhes nisso aqui, é só para ver se o artigo tem alguma coisa alinhada com o que se busca, né? Tem acesso integral ao documento? Tem. Então esses são os critérios de inclusão, e aí eu mando salvar, se eu quiser eu já boto salvar e next, que ele já me abre o próximo artigo. E aí vai rapidinho isso aqui, né? Essa fase é muito rápida. Ó, o próximo artigo, aprendizado de máquina para estudantes do ensino médio. Bom, o nosso foco é até o final do ensino fundamental, mas aí a gente pode
querer olhar esses artigos, né? Então, posso botar como aceito, a prioridade de leitura posso manter baixa, eu não sei ainda se tem muito a ver. Vamos olhar os metadados. HTML, aprendizado de máquina, escola, educacional, reconhecimento de objetos, JavaScript. Neste estudo, nós desenvolvemos métodos de aprendizado de máquina para reconhecimento de objetos. Pode ser interessante, tá? Tem a ver diretamente? Não tem muito, então eu deixo na prioridade de leitura abaixo, mas eu aceito o artigo. Tá? Isso aqui a gente vai fazer para todos, certo? Então não vamos explorar muito além isso. Aqui um detalhe importante, ele já traz as palavras, a nuvem de palavras referente a esse artigo, isso também ajuda, né, para tomar de decisão. Bom, uma vez, então, eu tenho 47 artigos agora não classificados e 2 já foram aceitos, nenhum rejeitado, nenhum duplicado. Perfeito. Venho na fase de extração. O que aparece na minha fase de extração? Apenas os artigos aceitos na seleção. Eu li os metadados, eles têm a ver com o que eu busco, então agora eu vou qualificar esses artigos. O que é qualificar os artigos? Agora eu teria que abrir esses artigos, ler na íntegra, né, e vir para essa parte dos formulários. E aí percebam aquelas questões que nós colocamos lá na qualificação, formulário de qualificação, eles aparecem aqui, e com os meus descritores que estavam lá. Tá? Então, como é abordado o conteúdo do pensamento computacional? Uma disciplina optativa em todas as disciplinas, não ficou claro isso, posso botar não observado. Qual o conceito do pensamento computacional mais explorado? Pensamento lógico, pensamento algorítmico, tá? É robótica, né? Quais as principais barreiras na integração do pensamento computacional? Pode surgir um novo. Surgiu um novo. Foi comentado aqui com poucos recursos computacionais, né? Não tem o número de equipamentos de robótica suficiente. Eu volto lá no meu protocolo e ajusto o protocolo. Tá? Então, essa é a facilidade da ferramenta. Então, vem aqui quais as principais barreiras. Manda editar isto. Aí eu adiciono aqui a outra barreira, falta de ferramentas. Ok. Se eu vir aqui, na minha fase de extração, artigos não classificados ainda aqui. Aí eu venho no formulário, vamos ver se já aparece aqui. Falta de ferramentas. Beleza, ok. Aí salvo, entenderam? Então, a cada momento que eu perceber alguma coisa que eu posso complementar o meu protocolo, pode fazer. Por que isso? Porque se eu tiver que fazer uma nova janela de busca, vou adicionar o ano de 2023, eu uso o mesmo protocolo, ele já está completinho, certo? Então, em síntese, é isto, percebam muitas vantagens aqui, né, de eu já ter esses metadados aqui, a exportação do meu BIB permite que eu exporte para dentro do editor, do Overleaf, por exemplo, que é um editor do LaTeX, e aí nós possamos já aproveitar, inclusive, as referências lá no Overleaf. Então, só vantagens aqui, facilita muito a organização, eu consigo ver quantos artigos eu ainda tenho que classificar, quantos já foram aceitos, mas eu ainda não qualifiquei, né? Então, eu vou acompanhando essa evolução, não somente um autor, mas todo o grupo, né? Então, isso aqui facilita muito e cria uma certa organização. E essas outras questões aqui de nuvem de palavras, de visualização de indicadores, né? Isso aqui nós já vimos, já apresentei ele para vocês. E, em síntese, então, é isso que nós temos para apresentar da ferramenta. Vou fechar aqui. Importante que vocês entendam essa parte de importação ali de dentro desses motores de busca, né? Isso é fundamental. Que vocês estejam utilizando um proxy para ter acesso às bibliotecas. Então, nós paramos aqui mostrando o script. Essa aqui é uma síntese, então, do que foi constituído, das etapas, né? Nós começamos a nossa revisão sistemática definindo a questão de pesquisa, delimitamos a janela ou o período ali, né,
por exemplo, aqui de 2017 a 2020, eu acho que a gente foi até 2022 lá, mas tudo bem. Idioma, né? Falei que na computação normalmente a gente utiliza artigos em inglês, porque os eventos, principais eventos na área são em inglês. Definição da minha palavra, das minhas palavras-chave, desculpem, definição das minhas palavras-chave. Depois nós partimos para validação nos motores de busca. Isso aqui pode não ser dentro da CM, da I3E, pode ser dentro do Google Scholar, sem problema. E lá dentro do Google eu vou mapear, ver se os sinônimos estão ok, que foram utilizados, se a montagem da expressão de busca está adequada, e validar a precisão, então, dos resultados parciais ali obtidos. E aí, então, eu vou para a coleta de dados dentro dos motores de busca que eu selecionei junto com o grupo, e aí a gente tem, então, a filtragem desses estudos, né, que é dentro da ferramenta ali, essa última parte que nós vimos, de efetivamente fazer seleção, extração e a qualificação dos artigos. Então, como considerações finais, algumas dicas e vantagens aí de fazer a revisão sistemática, né? Então, dica, sempre, antes de começar uma nova revisão sistemática de literatura, explorem esses motores de busca e vejam se não há uma revisão sistemática que cubra a questão de pesquisa que vocês estão investigando. Se cobrir, é possível pegar esses artigos e fazer uma leitura deles, ok? Ou, o que traz mais contribuições, efetivamente, é fazer uma revisão sistemática de literatura para vocês terem a percepção do grupo do que é possível avançar, né? Então, porque a revisão sistemática de literatura, ela permite esse aprofundamento do conhecimento, a identificação de boas práticas que os outros trabalhos já observaram, né, para desenvolver ainda mais essa área. A revisão sistemática de literatura, ela permite observar, além dessas boas práticas, os resultados positivos que foram obtidos pelos grupos, como também as limitações que eles apontam. E essas limitações podem impulsionar o trabalho de vocês na área. E, além disso, né, conhecendo essas limitações, nós podemos evitar os erros aleatórios gerados na nossa pesquisa. Então, não preciso gastar muita energia e lá no final ver que alguma coisa deu errada. Baseado nas experiências dos outros grupos, nós podemos pular esses obstáculos que surjam. Então, a revisão sistemática de literatura, por essência, ela produz resultados confiáveis e constitui um bom artefato aí para suporte à decisão no grupo de pesquisa, né? Então, aqui um pequeno esqueminha que eu montei, né, quase um fluxograma. Então, a gente começa definindo a questão de pesquisa, a palavra-chave, depois busca as produções científicas nos motores, avalia e seleciona essas produções, né? E aí, baseado nos critérios da inclusão, se foi selecionado, foi aceito, então parte-se para uma análise mais criteriosa, fazendo uma leitura completa do artigo, né? E depois se relatam os resultados obtidos. Tá? Essa referência aqui do Kitchen, ele é bem interessante, é na área da computação, talvez na área da educação tenha outras referências boas para a parte de metodologia. Ok? Então, era isso, espero que possa ter contribuído aí com o processo de entendimento de vocês, do porquê fazer revisão sistemática, qual contribuição e, principalmente, por que adotar uma ferramenta. Eu falei aqui da Start, mas existem outras aí bastante difundidas na academia, né? Principalmente o Parsifal, que é uma ferramenta que tem muitos relatos aí de uso, mas não muda praticamente nada do que a gente viu aqui, né? Ela usa a mesma estruturação. Então, muito obrigado, fico à disposição para tirar dúvidas, deixei o meu contato aqui, se vocês quiserem saber alguma coisa a mais aí de revisão sistemática de literatura, e também para entender um pouco do que a gente vem produzindo dentro do Loops, né, nessa parte da internet das coisas. Se alguém tiver interesse nessa área específica, por favor, façam um contato, que será um prazer atendê-los e contribuir de alguma forma. Obrigado.